meninas, voltei com mais um Veda. Meu batom tá extremamente laranja na câmera lá em cima. Olha, eu tô com as minhas orelhinhas de gato. Me perdoem que aqui atrás fica aparecendo a câmera e a softbox, mas é que tem um espelho atrás de mim, daí não tem muito o que fazer. O assunto do vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre base de sombra. Tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto, fica meio perdido ou acha que base de sombra só tem duas cores que você pode utilizar. E na realidade, base de sombra nada mais é do que qualquer produto cremoso que você tenha que você queira usar por baixo de uma sombra, criando assim uma base para outra sombra. Os mais comuns que a gente sempre vê por aí são os jumbos, tá? Esse aqui é da Shop Bella e tem o preto e tem o branco, tá? São as cores mais comuns e as bases de sombra que, tipo, nunca dão errado, sabe? Então, se você ainda não sabe trabalhar muito bem com base de sombra, base branca e preta é bem legal. Mas tem outros tipos de base de sombra, ó. Tem aqui da Sigma, essa daqui é tipo uma cor vinho, ó. Então, aqui ela é em formato de caneta, essas já são em formato de como se fosse sombra cremosa mesmo, tá? Essa daqui é a Color Tattoo, que todo mundo conhece. Essa pode usar tanto como sombra quanto como base de sombra. E tem essas da Chanel. Ah, Tati, e o que é base de sombra? Eu preciso disso, eu preciso utilizar isso. Tem vídeo pra vocês, acho que já vai ter saído, vídeo de Smokey Eye, vídeo de pigmento, de como trabalhar com glitter, que eu sempre aplico uma base de sombra antes de começar a aplicar sombras, porque isso evidencia muito mais a sombra que eu vou colocar por cima, além de manter ela no lugar por mais tempo. Então ela acaba funcionando como um primer, pra falar bem da realidade, porque ela meio que mantém a sombra no lugar por mais tempo e ela também deixa a cor da sombra mais intensa, mais viva. Algumas bases de sombra também podem acabar transformando cores de sombra. Por exemplo, se você coloca um azul que tem cintilância em cima de uma base preta, ele fica muito mais vivo e com muito mais cintilância do que você aplicar só ele sozinho na sua pálpebra móvel. Então ele vai intensificar muito mais a cintilância da sombra e o glitter da sombra e tudo mais. Meu fica caidinho assim, ó, no vídeo. É muito estranho. Será que tá sujo aqui? Tá, daí como eu utilizo base de sombra? Então, se eu sei que é pra pigmentar, pra manter a sombra no lugar, como que eu devo utilizar? Por exemplo, quando você tiver uma sombra escura, o mais fácil para iniciantes que às vezes não sabe identificar muito o fundo de sombra é utilizar uma base de sombra escura, preta, marrom ou então da mesma cor da sombra. Quando você tiver uma sombra, um pigmento, um glitter, sei lá, mais clarinho, você usa a base de sombra branca ou então cores bem vivas, tipo amarelo, azul claro, sabe aqueles azul, aquelas sombras neon também, ou então cores bem candy color, ficam lindas em cima de base branca. Você não vai colocar essas cores claras, muito claras, em cima de base preta, porque senão vai virar uma meleca e as cores vão interferir uma nas outras. Ah, mas isso tem exceção? Sim, tem exceções também, porque você pode trabalhar, por exemplo, com uma base preta e um glitter claro, que reflete várias cores. Por exemplo, ele pode ter o fundo branquinho e refletir furta-cor, a cor furta-cor. Então, ele vai ficar lindo também em cima de uma base preta, né? Só que em cima de uma base branca ele também vai ficar bonito, ele vai funcionar bem nas duas bases de sombra. Só que para iniciante, distinguir isso, às vezes é um pouco difícil no começo. Então, o melhor às vezes é ficar com a base de sombra da mesma cor da sombra, ou então se você percebe que a sombra tem um fundinho mais escuro, vai de preto. Se você percebe que a sombra é um pouquinho mais clara, um dourado bem claro, ou então as cores candy color, você vai pro branco. A base de sombra você pode aplicar somente na pálpebra móvel, como eu mostro geralmente nos meus tutoriais. Você não precisa se ater a ficar só na pálpebra inteira, você pode aplicar só no cantinho, base de sombra. Base de sombra você pode aplicar onde quiser, eu só não aplico no côncavo porque é um produto cremoso e você não vai conseguir esfumar. Outra coisa, a base de sombra eu aplico geralmente com o dedo ou então com um pincel sintético, tá? Porque é um produto cremoso. Ah, eu posso utilizar quais produtos para base de sombra? Tudo for cremoso. Um lápis bem cremoso que não vai, tipo, machucar a sua pele. Essas Color Tattoo que eu mostrei
Jumbo, são os melhores, tá? E não precisa ser tipo da NYX, caro, importado. Então tudo que for macio e cremoso, você pode utilizar como base de sombra. Mas é basicamente isso, eu prometo pra vocês que base de sombra é genial. Deixa qualquer maquiagem bem melhor, qualquer smokey eye muito mais preto, muito mais bonita. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas e aprendido um pouquinho com elas. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês sempre. Um super beijo, dá joinha, se inscreve no canal como sempre e até o próximo.